2022 chegou e vamos bater um papo aqui. Se você está nesse vídeo é porque ou você está com dificuldades em fazer algum planejamento ou sabe que o planejamento que você está criando é falho e você não vai conseguir cumprir ele em 2022. Acertei? Todas as metas que você colocou em 2021 você não conseguiu cumprir, seja por algum problema externo ou porque não deu conta mesmo. Mas isso é perfeitamente normal. O ano vai passando e a gente tem que mudar os nossos planos. Só que eu tô aqui para te ajudar a ter um direcionamento melhor em 2022, para que você saia dele com uma sensação de dever cumprido. Sabe aquela coisa boa que a gente sente quando a gente cumpre nossas metas ou quando a gente muda, realoca elas, porque durante o ano elas podem e às vezes devem mudar sim. As coisas vão ocorrendo e a gente vai vendo outros focos, outras coisas que a gente não tinha pensado, e isso é o legal do planejamento. Ele não deve ser estático, não deve ser uma coisa pensada uma vez e nunca mais revista, porque isso não é planejar, isso é colocar uma coisa, uma meta lá e deixar, e não cumprir. Por isso que às vezes a gente não cumpre a maioria das nossas metas. Mas hoje eu quero bater um papo com você sobre como tornar isso mais leve, porque a gestão, o dia a dia já é pesado. Por que isso também tem que ser pesado? O dia a dia do empreendedor tem 1000 atribulações e normalmente a gente acaba nem conseguindo dar conta de tudo que a gente tinha que dar, não é mesmo? Mas a gente pode sim tornar esse dia a dia mais tranquilo, mais calmo, mais organizado, que assim você não precisa ficar dependendo e gastando tanta energia o tempo inteiro pensando e resolvendo problemas. Porque a pior coisa que pode acontecer para o empreendedor é ele virar sinônimo de resolver problemas só. Por quê? Aí você começa a tapar o sol com a peneira. O tempo inteiro você está apagando um incêndio e aí não consegue construir um prédio inteiro. A primeira coisa, que é a mais importante, é você analisar 2021. Não precisa analisar o ano inteiro, não. Analise as coisas mais importantes que aconteceram, o que deu de bom, o que deu de ruim. Ah, Renata, que saco, todo mundo fala isso. Sim, porque é a verdade. A gente precisa olhar para trás se a gente quer mudar o que vem à nossa frente. Porque se a gente não olha o que a gente cometeu de errado, como que foi, se você tomou as decisões corretas, se o tempo em que você tomou as decisões foi o melhor, se você gostou, se você está satisfeito. Isso é muito importante, que aí você consegue ir direcionando. O que será que eu posso continuar fazendo em 2022? O que será que eu tenho que mudar? O que será que eu tenho que olhar com mais atenção? Que eu tenho que realmente eu consegui fazer, mas eu acho que ainda poderia melhorar. Isso é importante, que aí você consegue ter um direcionamento para as novas metas que você vai colocar. Eu vou deixar aqui o nosso planner para empreendedores de 2022, para que você consiga ter um passo a passo do que fazer. Esse planner foi construído com muito carinho para te ajudar e aí tornar essa gestão mais leve, essa construção. Gente, aqui o nosso foco é sempre tornar a sua vida mais simplificada. Por quê? A gente sabe que a gestão já é uma coisa pesada, já é uma coisa que às vezes você nem domina totalmente e aí tem que fazer, tem que dar conta de problema, tem que dar conta de crescer a empresa, de criar estratégia. Então a gente está aqui para te ajudar justamente a tornar isso tudo mais simples possível. E esse planner tem um passo a passo de como você vai colocar as suas metas em prática. Não que isso seja só um sonho. Realize aquilo que você quer, mas realize com consciência. Porque o mais importante de uma meta é você colocar metas alcançáveis. Não adianta nada você achar que se em 2021 você não teve nenhum cliente, ou sei lá, teve 10 clientes, em 2022 você vai passar para 100 mil clientes. Que não vai, gente. Não tem como, as coisas elas são progressivas, só se cai um milagre e aí entrar milhões de pessoas dentro da sua empresa, mas isso é muito difícil, você não pode contar com a sorte,
Por isso que a gente tem que ter planos alcançáveis, metas alcançáveis. E é por isso que é importante olhar para trás, que aí você consegue olhar o seu histórico e analisar como você pode chegar. Mas aí tem que ser também desafiador, não é mesmo? Porque se a gente coloca uma meta que é muito fácil de alcançar, a gente vai se acomodar com aquela meta. E aí a gente alcança rapidinho e acabou. Tem que ser um desafio também, porque aí você consegue ter algum estímulo para correr atrás. Então, sabe quando você já fez uma dieta ou alguma coisa que você queria muito e estava quase alcançando, e aí no final você faz de tudo, possível e impossível para conquistar aquilo? É exatamente isso que acontece com a meta. Quando você coloca uma meta um pouquinho desafiadora, no final você dá todo aquele gás. E aí às vezes você se mostra capaz, e aí você pensa, realmente eu alcancei essa meta. Ela não é tão desafiadora para mim. E aí você consegue subindo de degrau em degrau. Não é uma coisa que do nada você saiu de 10 e quis chegar em 100. Você coloca, primeiro saiu de 10, depois você coloca 15. Conseguiu 15, foi fácil ou não? Foi muito difícil. Pode voltar também, gente. A meta é sua, ela é para ser funcional para você. Não adianta nada a gente querer fazer um planejamento que não seja funcional para a gente. E aí você vai ver milhões de coisas, milhões de estratégias, de plataformas. Se isso não funcionar para você, de nada adianta. De nada adianta eu falar com você aqui que você tem que usar o Trello se você não se adapta ao Trello, se você não gosta do Trello. Se você tem que usar um caderno, um planner, se você não gosta, não vai usar, não vai anotar, de nada vai adiantar. Então, por isso que as coisas elas têm que ser personalizadas para o que você precisa. E aí a gente consegue ir colocando essas metas, alcançando ao longo do tempo. Agora, também, não vai me falar que você tem metas na gestão da sua empresa, mas ainda usa papel. Sabe o que acontece com o papel? Você gasta muito mais tempo. Gente, outro dia eu ouvi uma frase que falava que a gente tem que facilitar a nossa vida para quando a motivação não nos ajudar. E é exatamente isso. Você não vai estar motivado todos os dias. E criar alguma meta, algum processo que dependa de algo muito manual, sabe o que vai acontecer? Vai te fazer desistir mais fácil. Porque aí quando não tiver a motivação, se você tiver um processo muito simples, você vai querer fazer aquilo melhor. Agora, se você tiver que despender muita energia, por exemplo, você criou uma meta na sua empresa, só que aí todo dia você tem que ir lá e reorganizar uma planilha, analisar uma planilha gigantesca. Aí você imagina, primeira semana vai dar tudo certo. Mas na segunda você já tá meio cansada, e um mês você já não lembra todo dia, aí você resolve fazer de um em uma semana, aí começa a desandar e aí vira aquela bagunça. É por isso que a gestão você não pode contar com ela com coisas muito operacionais. A gente tem que simplificar ela o máximo possível, tornar ela mais democrática, mais automatizada possível, porque aí você consegue pedir ajuda de outras pessoas, porque, por exemplo, se for um papel ou um caderno, você vai ter que dar esse caderno para outra pessoa ou pegar o caderno com a pessoa para colocar dentro de uma planilha. Então, o ideal realmente é ter alguma coisa automática para isso. E é por isso que os sistemas de gestão estão aí. Então, procure o melhor sistema que mais se adapta para você. Se quiser testar o Sensio, entra aqui no link embaixo, que a gente tem um teste grátis, a gente consegue te ajudar. E lá a gente é muito sincero quando o sistema realmente é para você. Se não for, a gente vai ter o prazer também de te ajudar com outro sistema. Só que a gente precisa que você torne a sua gestão mais automática possível para te facilitar. E aí você não precisa mais ter tantas coisas operacionais, consegue mais para o estratégico. Vamos facilitar a gestão em 2022?